E ele voltou, fiel Rodrigo Vessone, analisando a vitória do Corinthians e dando uma aula de história do Timão, a invasão da torcida no Mané Garrincha, calando a torcida terceirizada dos Urubu, fraquíssima, e tudo sobre o título do Timão. E o VAR, hein? Passar a mão no gol do Coringão, hein? Comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Estão aqui comigo Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor, Tironi. Paulo Massini. Olá! Ai, ai, ai. A Espanha, como está? E ele que volta estrategicamente nessa segunda-feira, Rodrigo Vessone. Ai, boa tarde a todos. Na verdade, a volta era hoje. Não podia ter acontecido muita coisa ontem e aconteceu tudo da maneira mais correta possível. Então vai ouvir o grito. É campeão! Merece, hoje merece. É campeão! Tá dando certo. Hoje você... Isso aí. Tá dando certo só pra vocês. 3 vezes em 10 meses. Olha aí, ó. E você que está em casa também pode e deve participar do nosso debate. O 2-0 pro Corinthians, Vessa, é o Corinthians, meu amigo. Esse Corinthians, eu quero esse jogo aqui. Não importa o resto, eu quero esse aqui. Vai lá e pimba, ganha. É assim que tá vivendo o Corinthians. O que pro corintiano é legal pra caramba, hein? Vamos lá. O Corinthians, esse título não foi ontem, né? Esse título começa antes. E a gente falava aqui, até um pouco antes da minha saída aí desses 15 dias de... Essa mini férias aí, né? Mini férias. Mini férias, aliás, agradecer, né? Marcelo Becker, o Gioli, a Bia... Fábio Lázaro, Daniel Kepler, todo mundo que esteve aqui no meu lugar aí foi muito bacana. Obrigado a todo mundo por aceitar o convite aí da produção e tal, para poder estar aqui. Mandaram bem, viu, Fessa? Muito legal mesmo. E aí, por que eu estou dizendo que esse título não foi ontem? Porque quando o Corinthians volta das férias, e aí Corinthians e Vasco foram os dois times que tiveram menos tempo, acabaram dia 21 de dezembro, né? Dia 21 de dezembro, os jogadores voltaram praticamente sem férias porque eles vão ter um período legal para curtir lá durante a Copa do Mundo. E aí o Corinthians faz um planejamento que, na minha visão, você, como disse o Dorival, você não controla o que vem depois. Você planeja, se dá certo ou não, se vai dar certo, você não controla isso depois, mas você faz um planejamento. E o planejamento do Corinthians estava muito claro, bastava você querer entender. Vou estrear com a Ponte Preta em casa. É casa, meu gramado, minha torcida, é a Ponte Preta, vou tentar fazer os 3 pontos, time titular. Menos o seu europeu, que ele não tem culpa dessa loucura que a gente vive aqui. O cara é um europeu e ele faz o calendário que ele, para disputar a Copa do Mundo, ele tem que fazer. Então... Menos o seu europeu, o Memphis Depay. O Memphis ficou de fora. Ficou de fora para fazer a preparação dele. Mas os titulares, ainda o Garro também não foi, outros jogadores que não estavam à disposição, mas foi todo mundo que estava à disposição. Aí você vai para Bragança, contra um time de Série A. Só que depois você tem São Paulo e Santos. Você vai e arrisca. Você vai sem ninguém para Bragança. Acabou tomando um 3-0. Não é duro para um time grande tomar um 3-0, mas a derrota estava no pacote. Claro que o 3-0 não estava no pacote, mas a derrota estava. Porque você sabia que você tinha 2 compromissos maiores, São Paulo e Santos depois. Aí você faz o quê? Você vai contra o Velo Clube, você vai para Rio Claro. Depois eu tenho Bahia e Flamengo. Eu vou arriscar de novo. Eu preciso descansar os caras, eu vou recuperar os caras. E eu vou cuidar para a semana que vem pela frente. E aí você tem Bahia e tem o Flamengo. Para esse jogo do Bahia, o Flamengo também estava no horizonte. Quando você pede a troca do mando, traz o jogo para quarta-feira para dar a mesma recuperação dos jogadores do Flamengo. Você sai da sua zona de conforto, na sua Neoquímica Arena, e vai para a Vila e ainda libera a Neoquímica Arena, que o torcedor nem queria muito, para que o Santos pudesse jogar lá. Então, você planeja para estar nesse jogo, para estar numa condição física boa nesse jogo. Então, é um mérito da comissão técnica e da diretoria esse título também. Eles fazem parte disso. Porque se você não planeja dessa maneira, se você chega com os caras completamente desgastados, para competir com o Flamengo, é muito difícil. Ou você faz toda essa mobilização para ganhar de um time que é o atual campeão da Libertadores e brasileiro, ou você não vai ganhar.
E quando eu falo a mobilização, é dentro e fora de campo. E isso daí que eu entro depois nesse assunto. Então, o planejamento do Corinthians, para mim, foi bem feito. Foi correto para conquistar esse título. O do Flamengo não foi correto. O do Flamengo, para mim, foi errado. Ah, mas o que daria para fazer? Claro que daria para fazer diferente. Então, eu vou deixar para falar do Flamengo depois, quando a gente for falar mais do Flamengo. Então, é um título que começa muito antes e que você foca e trabalha todo para esse domingo, que foi tratado pelo clube de maneira muito especial e pelo torcedor também. E eu, durante as minhas férias, eu fiquei muito incomodado com alguns colegas e torcedores do Corinthians também. Pô, Vila Belmiro, estreia do Brasileiro, que loucura, pra que mandar na Vila? Tá perdendo 1 milhão, 1,5 milhão de reais. As pessoas não estavam... Entender o Corinthians, entender o corintianismo não é difícil, mas você tem que se propor um pouquinho a isso. Quando você começa a ver, tem 20 ônibus fechados, tem 25, tem 30, a Gaviões anuncia 40, a camisa 12 já fala que vai ser a maior dela. Você fala, cara, tá tendo alguma coisa diferente acontecendo. É uma torcida que está mobilizando para domingo. E o clube soube entender isso nos bastidores e fez tudo para mobilizar para domingo também. E aí tinha 200 busões aí pela estrada do Brasil. Só de São Paulo quase 190. Mais de 200 contando Curitiba e outros lugares todos. Então quando você faz uma mobilização como essa, você não vai entender o seu torcedor? Você não vai fazer o mesmo? E a diretoria e a comissão técnica fizeram. Pintou um problema, que foi uma intoxicação alimentar que acometeu 26 membros da comissão técnica, 11 jogadores. As informações são de que o Iroberto e o Garro estavam de uma maneira debilitadas, que eles sequer conseguiam treinar sexta e sábado praticamente. O Ranieri deu uma entrevista e falou assim, eu entrei em campo com 80 quilos. O meu peso é 84. Eu nunca entrei em campo com menos de 84. E aí, quando você fala isso, o jogador perde massa muscular. 4 quilos de massa muscular, da massa branca que fala, enfim, massa muscular, é muita diferença para um jogador. Então, essa diarreia, e aí eu não acho que foi em Santos, ou muito menos na festa que o Hugo Souza fez de aniversário, porque teve 20 funcionários que não estavam nem em Santos e nem na festa, que também ficaram com diarreia. Então, foi um problema que o clube e o médico teve que administrar com medicação durante a madrugada, já no sábado e tudo mais. Então você juntou ainda esse problema e teve o comportamento que o time teve, um comportamento que o time soube jogar uma Copa, disputando cada bola, lutando por cada bola, jogando um jogo de Copa. E o Corinthians está sabendo jogar esse jogo de Copa, como talvez o Flamengo, com seus jogadores tecnicamente muito acima, soube jogar a Libertadores, até o Mundial de Clubes, eu acho que jogou também, contra o PSG e tudo mais, mas que na hora pegou um outro time que também está sabendo jogar esse tipo de Copa. Time esse que é o mesmo há 2 anos. E isso pouca gente está falando, eu já falei isso daqui uma vez e vou repetir. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, agora entrou o Gabriel Paulista. Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Bidon, Carrilho, Garro, Yuri e Memphis. Esses caras estavam em 2024, na arrancada de 9 vitórias seguidas. Então, é um trabalho que está sendo feito de você tentar perder o menos possível de jogador. Basicamente é o Maicon que você perde mais, nesse que jogava mais, porque o Romero jogava menos, o Thales menos, o Hector menos. Enfim, os jogadores que foram perdidos são jogadores que e você consegue manter uma boa base. E esses caras vão aumentando uma mentalidade vencedora, e isso claramente foi levado para dentro de campo também. Então, um título para mim justo, um título que se torna uma Supercopa do Brasil, é um troféu, é quase um diploma na parede, como sempre diz o Massa em relação ao estadual, mas que essa mobilização e, sobretudo, para finalizar, o que o torcedor do Corinthians fez, ela se transforma num título maior. É um título que a Supercopa, ela é pequena, é um detalhe. Só que a torcida do Corinthians fez para ela, para os outros pode não ser,
mas ela tratou esse torneio, esse troféu, como algo grandioso. Quando você faz o esgotamento dos aviões todos de São Paulo, você entrava ontem lá, não tinha mais um voo para Brasília, não tinha mais nada, nem para ir, nem voltar à noite, nem voltar hoje, não tinha mais nada. Além de tudo que aconteceu com a mobilização incrível. O Arnaldo brincou aí da copada, que eu criei esse termo, que normalmente se fala em copeiro, né, argentino, eu falei copada brasileira, porque foi uma copada de time e de torcida. O que as torcidas organizadas do Corinthians fizeram, o que a torcida fez, mas sobretudo as organizadas, no mundo das organizadas, isso entra para a história. Hoje, torcedores de todas as torcidas organizadas do Flamengo estão fazendo vídeos, cobrando o clube, a diretoria, que isso não pode acontecer, que essa mobilização precisa também ser por parte deles, porque eles se incomodaram. Porque no mundo da organizada, a festa que a torcida do Corinthians fez com seus bandeirões, faixas, faixinhas, bandeiras e tudo mais, isso entra para a história. No nosso mundo aqui, no mundo da torcida que está assistindo, a gente não dá muito pouco valor aí. A gente dá pouco valor a isso. A gente não se importa muito. Não, o Arnaldo eu sei que é um cara que se liga nisso. Mas no mundo das organizadas, foi histórico o que aconteceu ontem à tarde. Isso daí vai ser para sempre, vai ser lembrado para sempre. Então, parabéns ao torcedor corintiano, não só o de Brasília, mas a todos que foram até lá, todos os torcedores organizados, 6, 8 mil organizados que saíram de São Paulo e foram para lá. E isso tudo fez muita diferença. Um título muito justo, o terceiro título em 10 meses. Não tem nada para mim de reconstrução, eu não vejo nada disso de reconstrução. É só um momento de uma torcida que está tentando ajudar e ajudando o Corinthians a ser campeão mais uma vez de um troféu nacional. Em 91, Corinthians e Flamengo jogaram a Supercopa. Que, aliás, começa porque a Copa do Brasil inicia em 89 e aí a CBF tem essa ideia, fica 90, 91, 92 e para voltar agora, recentemente, faltando 3 anos. Parou e voltou agora. Tinha 4, 5 mil pessoas no Morumbi. Mas é isso aí. A sociedade mudou, a rede social, enfim, as coisas foram mudando. E hoje virou um negócio desse de bater recorde de 70 mil pessoas. Belém estava cheio pra caramba, Flamengo, Botafogo. Mas vamos lá. É mais importante para quem ganha a Copa do Brasil, é desafiar o campeão brasileiro. A gente precisa tudo bem, sem tirar mérito de ninguém. Mas não é tirar mérito, exato. Então, eu acho que, primeiro, criou-se uma tradição nova. Aquela de 91 não existia. Então... Eu só quis fazer a lembrança. Como disse o Massa, para quem ganha a Copa do Brasil, foi assim pro Flamengo contra o Botafogo. O Botafogo estava de férias, não estava? Era o Botafogo que largou. O Botafogo estava de férias. Não estava? Não, juntou o ano passado? Como é que é? O Botafogo não estava de férias? Entrou no avião e o Joe falou que só ia começar em março o ano que vem. É mais ou menos a mesma coisa do Flamengo no ano passado. Mas daí tem uma diferença para todos os outros. A forma pela qual o Corinthians capitaliza suas conquistas é diferente de todos os outros. Isso sim. É o timão centrismo. O Corinthians fala em bicampeonato da Supercopa. O Corinthians fala em 3 títulos em 10 meses. Sabe quem tomou um pito? Foi o Crespo. Não sei se você viu, porque o São Paulo foi campeão da Supercopa. O São Paulo ganhou a mesma coisa que o Corinthians nessa draga. Ganhou Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. Mesma coisa. Uhum. Aí o Crespo foi falar... o São Paulo nos últimos X anos ganhou 2 títulos. Ele falou, não vou contar a Supercopa, que é um jogo só. Você entende a diferença? É diferente. O São Paulo foi ganhar do Palmeiras. Você entende qual é a diferença? Sim. A repercussão não é a mesma. Como você capitaliza as coisas? Sim. Sendo que quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, só um detalhe, porque a Federação Paulista, enquanto o São Paulo não entendeu o que a Federação Paulista faz com ele, clube, e depois a gente vai entrar de São Paulo e Santos... Você lembra o que aconteceu na tabela do Campeonato Paulista antes de São Paulo e Palmeiras pela Supercopa? Qual foi o jogo anterior? Eu não lembro. Não? Eu lembro. Foi contra quem? Fala. São Paulo. Corinthians e Itaquera. Não lembrava. Não foi Capivariano ou tal, não sei o que lá depois. Corinthians e Itaquera. E o São Paulo quebrou o tabu. Na mesma semana. O São Paulo que pensava no Palmeiras... teve de presente da tabela o Corinthians em Itaquera com o Carpini. Ganhou do Corinthians e 3 dias depois foi jogar a Supercopa. Então, como... isso é só um parênteses de tratamento de federação, porque eu acho que a federação foi muito bem com o Corinthians e a Federação Estadual do Rio largou o Flamengo, porque o Flamengo não se preocupou. Agora, quando o corintiano e o Corinthians contam as suas histórias, ninguém faz isso no Brasil. O VAR
usa as câmeras da transmissão. Mas ela também tem as dela, certeza. O Fernando aqui fala, Tá em âncora, o contrato. próprio cara da cabine fala, a TV está mostrando. Eu não vi ele falar isso. Falou isso? Bom, se ele falar isso, então estava vendo a transmissão da TV. Mas pra mim não é uma... Eu falei desde o primeiro dia que eu vi esse negócio aqui. Mas tá errado, se for. Desde certo? que tinha a central do apito. Mas se for isso, tá errado, certo? Tá errado. Não deveria poder, né? É tipo uma interferência externa, né? E é isso. Na verdade, o que a gente viu ontem é tipo... E aí, se você pensa que tem 22 minutos entre o apito final e o reinício do jogo, você pode caçar qualquer coisa lá, inclusive essa situação. O que eu acho, como o Salvio falou, se o árbitro pode, a comissão de arbitragem, nós faremos uma revisão no início do segundo tempo, sem que ele tenha visto ainda, mas pelo menos... Você alerta e na caixa você fala, vai ser expulso. Então, acho que talvez o cara vai ser expulso. Eles vão expulsar o Carrascal. Queria, pelo menos. Vocês falaram bem aí toda essa polêmica tecnológica, eu só queria falar do personagem. O VAR tem 6, 7 anos, gente. Não é possível que um jogador concordo. ainda vai fazer esse tipo de coisa. Porque o VAR, o vídeo... eu não queria falar burro. É isso. É burro. É falta de inteligência. Não é possível, gente. São 6 anos. Eu vou subir o cotovelo, porque o VAR ele não vai ver a intensidade, ele vai ver o ato. Vai ver o ato. O Pulgar, ele sabe fazer as coisas. O Pulgar faz o jogo inteiro. O Pulgar bate o jogo todo, mas bate da maneira que ele acha que dá pra fazer e ele sabe fazer. Tanto que no gol do Yuri, ele tenta pegar o Yuri ali. Pouca gente falou, mas ele pega, se pega o Yuri naquele carrinho por trás e tal, podia quebrar o tornozelo do Yuri e tudo mais. Mas ali ele apelou, enfim, era o final. Mas ele sabe, ele bate. Só que você não vê o Pulgar subir no cotovelo muito para poder ter o lance da expulsão, a não ser o que ele fez lá em... O Pulgar se envolve em lances onde a bola está próxima. Isso, aí ele consegue ele ali de alguma maneira... Isso. O pé aumenta... Entendeu? Mas então, a bola tá sempre Flamengo, perto. não adianta você ficar brava com o árbitro ou com a tecnologia. Fica bravo com o seu jogador. Subiu o cotovelo daqui, é pedir pra ser expulso. O cara já gente. jogou um monte de é inacreditável, aí pelo isso mundo. eu acho inacreditável. Mas jogador Carrascal sempre foi um jogador desse tipo. Senão ele seria... Tecnicamente ele é muito bom, senão ele seria teria deixado o Ramos Rodrigues no banco 1000 vezes. Aí você tá... A Vejaneda. Sempre foi. A Vejaneda, com aquela loucura, aquela pressão. Aí o seu Plata vai... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um soco aqui no cara, na parte de baixo do Rorro, que é um cara experiente e tal. É vermelho também, Plata. A recorrência na parte de baixo. A recorrência das expulsões do Flamengo ela é bastante considerável na gestão Felipe Luiz. O quê? A recorrência de expulsões do Flamengo. Esse tipo de na gestão. Várias, né? Duas do Plata, uma agora do... E na final da Libertadores ficou barato pro Pulgar. Assim, né? Isso, assim pra ser expulso. Isso. Poderia ter sido expulso claramente ali, aquela entrada no Fux. Então, assim... O jogo parado, não tinha bola. Isso. Você precisa ter esse tipo de cobrança interna. Então, mas não sei se punir, tirar dinheiro, parte do salário, alguma coisa você precisa cobrar os caras assim. São profissionais. Vamos ler o que disse a CBF em nota sobre a expulsão do Carrascal. Teremos. Enquanto não entra aí, vai lá. CBF esclarece que a expulsão do atleta Jorge Carrascal ocorreu após checagem das imagens disponíveis, realizada pela equipe de VAR a partir do momento do lance e que foi concluída quando os jogadores já haviam descido para o intervalo. Inicialmente, as imagens disponíveis não apresentavam evidência conclusiva, razão pela qual o primeiro tempo foi encerrado normalmente. Ainda durante os procedimentos, uma nova checagem permitiu a identificação clara da infração. O procedimento adotado está amparado no livro de regras 2025-26 e no protocolo do VAR da FIFA. A CBF informa ainda que, no intervalo da partida, houve uma queda de energia elétrica em diversos setores do estádio. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente, a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo, que é exatamente o lance do gol anulado do Memphis, certo? Que é dessa hora, ou não tinha VAR, certo? Isso aí. Tanto que não teve o bandeirinha... O suposto impedimento no suposto gol impedimento. do Memphis. Então tá aí a nota da CBF explicando. O que aconteceu, Arnaldo? Cara, é desesperador, né? Tava quase chorando. Não, é desesperador. É um jogo, se você observar, é um jogo decisão entre os dois times mais populares, 70 mil, administrado de forma fracionada, dependendo... Você entende o desequilíbrio
Não existe o jogo ser administrado de uma forma, embora o protocolo estabeleça. Quando não está funcionando, vale a decisão do campo. Então valeu, Massini, dos 15 a 34 foi decisão do campo. Até os 15 foi não sei o que lá. No intervalo foi decisão... Cara, isso é uma palhaçada, cara. Isso não existe, cara. O jogo fica violentado. Fica violentado. Né? Eu só quero dizer uma coisa. Violentado. Aí apitou pouca falta? Violentado. Eu só queria dizer uma coisa. Eu tô só estranhando essa nota da CBF. Ou alguém passou para a comunicação da CBF o horário errado, ou temos um problema. Eu acabei de confirmar aqui. Aos 13 minutos e 50 sai esse gol. Se o VAR desligou aos 15, então, por que não foi revisado? Saiu o gol aos 13 e pouco. Exato. Ou erraram na conta aí. Ou erraram em alguma conta. Porque se você falar para mim que o VAR acabou aos 10, aos 5, tá bom. Aos 13,02, né? Aos 13 e pouco sai o gol. Por que aos 15 que parou o VAR e não teve a revisão? Então, bem ficado. Ficou estranho essa minutagem. Ou a comunicação da CBF foi informada errada e passou a nota errada. Isso. Porque tem 2 minutos de um problema, tem um problema aí. 1 minuto e meio, pelo menos, porque o gol sai 13. A revisão, a imagem mais famosa, né, que é essa de lado, aos 14h11, eu tô olhando aqui, é quando tem essa já imagem 14h11. Essa aí? Não, aquela, aí vai e tal, 13 alguma coisa. 14 agora, 14h11 é quando vem essa... Porque se acabou o 15, não deu para revisar. Qual que é o momento da imagem que o Klein define o impedimento? Acho que essa é a coisa, né? Só se foi isso, então. Que aí ele pode ter mas aí também demora um pouco para fazer o procedimento. Vamos checar, vamos ver, vamos não sei o que, cai a energia, não tem como ver. O que foi surpreso nesse lance foi que foi rápido. O impedimento muito rápido. Eu falei assim, como é que foi essa revisão? Eu falei, que nós estamos na Alemanha, não teve revisão. Aí tudo bem, aí depois veio a explicação, não teve revisão. Uma bela observação agora do Vessone, né? O gol foi aos 13 e o VAR parou aos 15. Engraçado. E resolveram ali em segundos o impedimento, que não estava impedido. Quando saiu o lance ali e anularam, eu já peguei a foto e coloquei numa IA e perguntei se estava impedido ou não. Ela falou que não estava impedido. Para sua linha lá, igual do VAR, não estava impedido. Então, tecnicamente, 3-0 pro Corinthians. Né? Cara, o time jogou bem demais, mano. Até o Carrilho jogou. Aí eu tenho que ouvir torcedor aqui nos comentários. Um só falou. Do André, o volante da base. Que o moleque não joga nada. Pelo amor de Deus, mano. Deve estar vendo o jogo com os olhos vendados, não é possível. Que o moleque joga muita bola. Claro que tem falhas, tem erros que ele vai corrigir com o tempo. Ele é novo ainda. Para finalizar, ele é um pouco fraco ainda. Não consegue acertar o gol. Então, mas marca muito bem, raçudo, forte, habilidoso, tem um bom passe. Então esse moleque tem um futuro brilhante pelo Corinthians, cara. Espero que não vendam rápido, que nem venderam o Moscardo. Segura esse moleque que ele vai render muita grana pro Corinthians. Ele e o Bidon. E eu chuto aqui, mano, se juntar Bidon e o André quando vou vender, dá pra fazer uns 400 milhões ali no mínimo. No mínimo. Então, vamos segurar esse moleque para vender muito bem ele. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.